Amém? Quero convidar os meus irmãos a abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 19. Atos capítulo 19. Eu quero ler uma história com vocês nessa manhã. Alguns podem achar que vai ser, de repente, ele está trazendo uma palavra de coaching, de repente é um treinamento, é um estudo. É uma história. É uma história para os nossos dias. E é uma história que tem tudo a ver com a nossa caminhada esse ano. Para o tema que a gente tem para o ano de 2023, eu entendo, eu acredito que é muito relevante. Para a igreja Pedra Viva avançar em 2023, eu acredito que algumas decisões vão ser extremamente importantes para mim e para você. Elas vão funcionar no quesito igreja, mas elas também vão funcionar para mim e para você de modo muito particular. Eu fiquei vagueando no tema, falei, eu coloco decisões, eu coloco conselhos, eu coloco observações. O que dá para a gente entender como fundamento para a gente em 2023? E quando eu começo a ler o livro de Atos e eu vejo essa história, eu entendo que Paulo passou quando ele chega em Éfeso, e eu falo, é isso aí que eu quero para a minha vida. É isso que eu preciso aprender. E é isso que eu preciso entender para eu poder prosseguir o ano de 2023. Quando eu abro a Bíblia em Atos, capítulo 19, e eu começo a ler, e a gente vai ler até o versículo 20, eu quero entender algumas coisas e eu quero que você compreenda comigo. Capítulo 19, versículo 1 diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então o tema que eu separei nessa manhã é decisões importantes para avançarmos em 2023. E a primeira, eu já quero passar aqui para essa primeira decisão. Quando eu vejo essa experiência de Paulo aqui, ele chega em Éfeso e ele se depara com uma realidade de um homem que habitava aquele lugar lá que se chamava Apolo. Quando você vê o contexto desse homem chamado Apolo, Apolo era um cara que pregava muito. Se você estudar sobre Apolo, você vai ver quem que era Apolo. Apolo era um cara letrado na Bíblia. Ele conhecia muito da Bíblia. Só que Apolo, ele conhecia sobre o Antigo Testamento, ele sabia muito sobre o Antigo Testamento. Apolo ainda não sabia tudo sobre a experiência que Paulo, por exemplo, tinha com Jesus Cristo. Então, Apolo, ele sabia muitas coisas sobre a Bíblia, mas ele não tinha o conhecimento e as experiências que Paulo tinha com Jesus Cristo. Então, Apolo, ele ensinou esses discípulos a respeito da palavra de Deus.
E nesse aspecto aqui, nesse momento da história, quando Paulo chega a Éfeso, essas pessoas conheciam da Bíblia, mas não tinham a experiência da história de Jesus Cristo. Elas conheciam da Bíblia, mas elas não sabiam, mas quem que é Jesus Cristo? Eu já ouvi falar, mas o que significa tudo isso? Eu sei que existe um Messias, porque o Antigo Testamento fala sobre um Messias que há de vir, que vai salvar todos nós. Apolo já não está mais aqui, porque nesse momento aqui, Priscila e Áquila, que eram discípulos de Paulo, já haviam encontrado Apolo e tinham levado ele para Corinto. E nesse aspecto aqui, o que acontece? Eles conheciam esse cara que pregava muito e falavam, agora a gente vai te apresentar quem é Jesus Cristo. E aí, depois disso aqui, Apolo conhece sobre Jesus Cristo, conhece sobre o Messias que tinha chegado, sobre a experiência de Jesus, sobre a experiência do novo nascimento, sobre toda a história do Salvador. Então, depois disso, o Apolo tinha conhecido, mas até aqui ele não tinha conhecido. Então, quando Paulo conhece esses discípulos, ele fala, qual é a experiência de vocês? Ele fala, a gente conheceu a palavra de Deus através de Apolo. E qual batismo era de vocês? A gente conhece esse batismo através do que Apolo nos apresentou. Aí Paulo falou, então, deixa eu apresentar para vocês o batismo de Jesus Cristo. Então, a primeira lição que eu vejo nesse contexto, e a primeira lição que eu entendo para a gente avançar em 2023, embora todos nós aqui já saibamos, mas entra como um reforço para mim e para você, é que para avançarmos em 2023, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eles conheciam a Bíblia, eles tinham a experiência da palavra de Deus, mas eles não tinham a experiência do Espírito Santo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Para que eu e você possamos avançar de fato em 2023, a gente precisa sair da caixinha da religiosidade. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Pouco oração, ou nenhuma oração, nenhum poder. Se você quer, aí, eu lembro que quando o Batata veio me falar o tema, eu fiquei meio assim, né? Falei, cara, vocês estão sendo ousados com esse negócio desse tema, né? Eu lembrei de uma frase de Einstein, né? Einstein fala que loucura é você querer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E eu disse para ele, eu falei para o Batata, loucura é a gente querer ter uma rede de jovens, um grupo de jovens grande, fazendo a mesma coisa. De fato, então vocês vão ter que fazer coisas diferentes. Vocês vão ter que fazer coisas novas. Então, loucura, para mim e para você agora, como igreja, é a gente querer um ano de 2023 diferente, fazendo as mesmas coisas que a gente fez ano passado. Você quer ter resultados diferentes? Então, a gente vai ter que fazer coisas diferentes esse ano. Então, para mim, coisas diferentes é ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo muito maior. É ter intimidade com o Espírito Santo de verdade. Se ter vigília, você participar de vigília. Ah, mas vigília não significa nada. Tudo bem, então ore em casa mais vezes. Ah, mas eu já oro em casa. Tá, ora mais. Ora o dobro, leia mais. Se você fala que você faz, amém, que bom que você faz. O que eu estou dizendo para você é que se você já fez esse ano, então, o ano passado, faça mais vezes esse ano. Porque se você quer resultados diferentes, não tem como fazer as mesmas coisas. Existe uma necessidade de ter que fazer coisas novas. Não tem como. Não é assim, Cid? Se você quiser resultados na academia, você vai ter que fazer coisas diferentes.
fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa ali. Tudo bem que a repetição ajuda, né? Mas se você quiser fazer coisas novas e obter resultados novos, resultados diferentes, você vai ter que ter uma cadência diferente. A sua atitude vai ter que ser diferente. O seu pensamento vai ter que ser diferente. Tem um texto que eu acho que ele é muito importante, está lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, 22. Eu gosto da Nova Versão Transformadora, porque ela diz assim: é Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade, ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Eu e você fomos selados pelo Espírito Santo, e Ele já nos deu a garantia da salvação. Então, se nós temos essa garantia. Tem outras versões que falam o penhor. Nós já fomos comprados, nós já fomos separados. O que eu e você precisamos fazer é se deixar ser cheios do Espírito Santo. E não é uma borboleta que vai tirar a sua paz, meu irmão. Por mais que ela assuste, não é uma borboleta que vai deixar com que você deixe de ser cheio do Espírito Santo. Tem uma frase que eu acho interessante, que eu já vi, que fala que João Batista, ele preparou o povo da época para a vinda do Messias. Nós, a igreja, preparamos o povo de hoje para a volta do Messias. Nós só podemos preparar os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas para a vinda de Jesus, para a vinda do Messias, se nós formos cheios do Espírito Santo, para poder falar para a pessoa: olha, você precisa se arrepender, porque a vinda de Jesus está próxima. Porque se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, a pessoa vai rir da nossa cara. Tem um texto de 2 Pedro, eu disse isso numa das aulas da escola bíblica, que as pessoas dizem: mas você fala tanto sobre a vinda de Jesus, que isso aí, você fala desde a época da minha avó. Isso está escrito lá em 2 Pedro capítulo 3. Desde a época da minha avó que você fala que Jesus vai vir, até hoje nada. E aí, o que você vai falar para uma pessoa dessa, ela fala isso para você? Você tem que estar cheio do Espírito Santo para falar para ela: olha, Jesus vai vir. E se você não se preparar, você fica. Só quem é cheio do Espírito Santo, tem a sua vida consagrada, tem autoridade para falar isso. Ontem eu estava falando com um casal, que ou você tem autoridade para falar, ou você não tem autoridade. E se você não tem autoridade, meu irmão, eu já falei isso algumas vezes, tem gente que acha que é radical da minha parte, mas você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo na igreja. É duro falar isso. Então, busca autoridade na palavra de Deus, busque a autoridade e seja cheio do Espírito Santo. Versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso no espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Um segundo ensinamento aqui: no processo de avançar, eu preciso entender que se eu creio, logo eu persevero. Se eu não creio, eu vou desanimar fácil. Segundo ensinamento: decida perseverar em meio às guerras. Decida perseverar em meio às guerras. A música que foi cantada aqui, na hora, falou muito comigo, porque é diante das guerras que Paulo perseverou ali. As pessoas começaram a falar: para com esse negócio de caminho. E quando ele fala de caminho, ele está falando sobre: para com esse negócio de evangelho que você está pregando. Para com esse negócio de igreja.
o que você está fazendo com esse negócio de ir na igreja domingo de manhã? Você está louco? Vamos jogar bola. Vamos fazer um outro negócio. Vamos jogar tênis. Vamos não sei o quê. Vamos andar de bike, né? Vamos andar de bike. Domingo de manhã é um dia legal para andar de bike. Para com esse negócio. Vamos desistir do caminho. E sabe o que é interessante aqui? Que Paulo, ele se afastou dessas pessoas. Só quem é cheio do Espírito Santo, e aí eu faço um link com uma decisão e com outra decisão. Só quem está cheio do Espírito Santo sabe o momento certo de investir em alguém, de se afastar de alguém. O Espírito Santo, ele diz para você quando você deve investir em alguém ou quando você deve se afastar de alguém. Há momentos que você deve investir, você deve ficar ali, insistindo. Mas há momentos que você deve se afastar. E aí quando você se afasta, você investe nas pessoas que querem. Paulo, ele se afastou, foi para outra escola, continuou ensinando as pessoas, e depois ele foi em outra escola. Escola de Tirano era uma escola de filosofia. Você está pensando que ele foi para uma escola ensinar o evangelho? Ele estava numa escola de filosofia, onde ele se aproveitou daquela escola para poder trazer ensinamentos cristãos também. Ele se utilizou daquele meio para poder trazer o contexto cristão. Não importa o lugar que você esteja trabalhando, desde que você tenha princípios cristãos. O que está acontecendo hoje em dia é que a igreja está deturpando princípios cristãos. A gente não pode vender a nossa fé, os nossos princípios cristãos. Paulo, ele perseverou em meio a tudo aquilo que se levantou contra ele, ele foi firme. E o interessante é que quando fala aqui que essas pessoas que ele perseverou, levaram o evangelho à Ásia, se você pegar o contexto dessas pessoas que evangelizaram, foram os futuros pregadores de igrejas em Hierápolis, igrejas em Colossos e igrejas em Laodiceia, se não me engano. Que você, quando começa a estudar, você vai ver que onde outras igrejas foram fundadas. Meu querido, persevere onde você trabalha, onde você estuda, onde você está dando testemunho. Mesmo que pessoas se levantem contra você, se você for crente de verdade, estiver dando testemunho, persevere, porque muita gente vai levar o seu testemunho, onde elas estiverem, elas vão se lembrar da sua fidelidade. Amém por isso? Você crê nisso? Um texto que me impacta muito, Hebreus capítulo 10, 39. Nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Não desista, não pare de lutar. Tem uma música que é assim. Não pare, não desista, não desanime. O que mais me entristece é que algumas pessoas desanimam e chegam aqui no final do ano e começam a falar, olha, eu estou saindo da igreja porque eu não concordei com isso, não concordei com aquilo. Ficou o ano inteiro reclamando e chega no final do ano, vem e fala, não concordei com isso, não concordei com aquilo. Não desanima. Vai ter coisa que você não vai concordar mesmo. Vai ter, é verdade. Você vai encontrar um monte de falha, mas é a tua fé em Jesus. Não é a tua fé em pessoas. É para Ele. Faça para Ele. Paulo aqui, ele não estava olhando para o seu contexto ali na igreja de Éfeso. Ele não estava olhando para Éfeso. Ele estava olhando para o caminho, para o reino, para Jesus. Porque se ele começasse a olhar para a igreja, essa igreja aqui não dá, não, eu vou embora. Ele ficou ali, ele perseverou. Versículo 11 diz assim, e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos
se retiravam. Fato interessante aqui, que tem gente que pode achar, Paulo pegava lencinho dele e ficava jogando nas pessoas. Paulo não fazia isso. Existem alguns relatos que falam que Paulo, ele ali pregava, e ele pegava a lenço e se secava, ele estava no deserto. Era um lugar quente, ele se secava, ele se limpava. E tinha gente dentro ali do contexto dele. Às vezes pessoas que andavam com ele, falavam, Paulo está se limpando ali. Deixa eu pegar o lencinho dele. Eu vou até fazer um teste aqui, deixa eu pegar um lenço aqui, eu vou me secar, vamos ver. E aí, ele se secava, ele se limpava, não sei o quê, e as pessoas pegavam o lencinho dele e falavam, vamos pegar aqui e vamos colocar para ver se as pessoas se curam. E as pessoas eram curadas. E as pessoas eram libertas. Independente do que acontecia, independente da fé das pessoas, aquelas pessoas eram alcançadas pelo poder que estava na vida de Paulo. Então, o que me chama a atenção aqui, é que se você se deixar ser cheio do Espírito Santo, se você quiser ser cheio do Espírito Santo, se você não desanimar, se você continuar firme, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus poderosíssimo. Mesmo que você não queira, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Você pode ser chamado para ir orar numa casa, ou fazer uma oração para alguém, e essa pessoa pode ser curada, essa pessoa pode ser liberta, porque não é você, é Deus agindo na sua vida. Porque não é ibope que você está buscando, você sabe que você é instrumento nas mãos de Deus. Você está entendendo o poder de permanecer firme e de poder ser cheio do Espírito Santo? Sabe que tudo isso remete, o texto principal, até deixei lá, que era Atos 19, 18. O texto principal, ele remete a um avivamento. Tudo isso aqui vai desembocar num avivamento que começou a surgir. O livro de Atos todo está falando de um grande mover que a igreja experimentou. Esse mover alcançou a gente aqui hoje. E não vai parar em nós, por mais que os tempos são difíceis. Por mais que a gente está vendo que parece que a igreja ao longo da caminhada está desanimando, parece que está desanimando. Parece que os cultos estão mais pacatos. Parece que às vezes os irmãos dependem de bateria para bater palma. Gente, eu vou em congresso de mais de 1.000, 2.000 pessoas todo ano. Em setembro eu participo de congresso que não tem bateria, tá? Todo ano eu participo de congresso que a gente está lá, a gente não tem bateria, é um violão e um teclado, e todo mundo cantando, batendo palma. Eu vi aqui hoje o louvor, o pessoal desanimado. Parece que estou cercado. A gente não precisa disso, a gente precisa adorar. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que independente do que acontece, a igreja, ela se reergue de novo, porque a igreja é de Deus. É Ele quem faz o mover, é Ele quem faz as coisas acontecer. Se você não aproveitar agora, talvez você perde a bênção, mas vai ter uma geração que vai aproveitar. Então a minha sugestão é o seguinte, aproveite agora. Incentive os seus filhos a aproveitar agora. Mas vai ter alguém que vai aproveitar isso. Porque a igreja é de Deus. Ela não vai morrer enquanto Ele não permitir. Porque Ele vai vir buscar a igreja dele. Então, se deixe ser usado por Ele. Deixe Ele usar a sua vida. Quando você souber de alguém que precisa de uma oração, não chame, deixa eu chamar alguém para ir orar. Vai lá, ore você. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida de muita gente. Mas eu estou em pecado, mas eu estou... pastor, eu não estou bem.
Não estou bem. Se consagre então. Olha aí um ótimo momento para você se consagrar, pedir perdão dos seus pecados, se arrepender, voltar lá onde errou e recomeçar tudo de novo. Ah, mas emocionalmente e psicologicamente eu não estou bem. Ótimo. Ore para Deus, peça a Deus, me dá direcionamento. Me ajude. Levanta pessoas que possam me orientar. Não viva do jeito que você está. Não comece o ano de 2023 como você terminou o ano de 2022. Um texto que me chama muita atenção. João capítulo 14, versículo 12 e 13 diz: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Meu irmão, peça no nome de Jesus, faça no nome de Jesus, se deixe ser usado por Ele, deixe que o Senhor te use, seja um instrumento nas mãos dEle, não é para a tua glória, é para a glória dEle. Se você quiser honra para você, pode ter certeza que Deus vai dar um jeitinho de colocar você no seu lugar. Se eu quiser honra para mim, pode ter certeza que Deus vai dar um jeitinho de Deus colocar eu no meu lugar. Eu pedi tanto para o Senhor, nessa semana eu falei: Deus, se não é para eu trazer palavras, se não é para eu pregar, se não é para eu fazer qualquer coisa, coloca eu no meu lugar, porque eu não quero honra para mim, eu não quero honra nenhuma para mim, importa que a obra de Deus seja feita. Versículo 13 a 16, e alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre ele, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Esse é um dos textos que mais me atemorizou quando eu era mais jovem. Também, você ou não? Não, talvez não sei. Quando eu era novo eu tinha medo. Imagine você expulsar um demônio e o demônio falar: quem é você? Quem que é você, seu metido a besta? Era um dos textos que eu mais tinha medo. Agora imagine vocês, pensa vocês comigo, você vai expulsar o demônio de alguém, e o demônio fala: mas quem que é você? O que aconteceu aqui? Foi justamente o que aconteceu aqui. Só que existe uma diferença. Esses filhos de Seva aqui, esses caras estavam, que é a nossa quarta decisão aqui. A decisão desses caras foi que eles terceirizaram a fé deles. A decisão para mim e para você hoje é o seguinte: não terceirize a sua fé. Esses caras aqui falaram: é o seguinte, eu vou expulsar o demônio em nome de Jesus, porque Paulo prega esse Jesus aí. Não terceirize a sua fé. Não deixe que outras pessoas tenham fé por você. Não deixe com que a igreja seja quem fala da sua fé, ou não seja aquela pessoa que fala: eu vou pedir para a igreja orar, ou eu vou fazer com que a igreja faça por mim. Irmão, ora por mim. Eu não vou no culto, mas ora lá por mim, intercede lá por mim. Nesse caso aqui, eles fizeram o seguinte: vocês expulsam o demônio, vamos expulsar o demônio, porque é esse Jesus aí que os caras acreditam lá, que o Paulo acredita. E o que o demônio falou? Jesus eu sei quem que é, Paulo eu sei quem que é, mas e vocês? Esses caras, eles terceirizaram a fé deles. Muita gente tem terceirizado a sua fé, tem deixado de buscar a Deus na sua integralidade, tem deixado de ter a experiência sua
com Deus para que outras pessoas tenham. Tem esquecido de que é o seu tempo pessoal com Deus que tem que valer a pena, não é o tempo do outro. Tem muita gente que vem, eu preciso ter um tempo, eu preciso de discipulado, porque eu preciso de orientação, porque eu estou passando por problema assim, assim, assado, mas essas pessoas não têm um tempo com Deus, e vivem tomando o tempo de outras pessoas, para poder resolver os seus problemas. Não que isso seja ruim, na verdade, eu sempre falo, olha, por mim, você pode vir conversar comigo o tempo que você quiser, só que toda vez eu vou falar a mesma coisa. Você está orando, está tendo tempo com Deus? Senão, eu vou sempre falar a mesma coisa. Os meus conselhos sempre vão ser os mesmos. Não adianta, não tem fórmula mágica. Não existe, aqui no caso, não existe misticismo. Tem gente que quer fazer da igreja uma fórmula mística. Quer fazer com que as coisas sejam místicas, sejam mágicas. Faz 3 Ave Maria, 4 Pai Nosso, que vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. Precisa relacionamento, precisa de intimidade. Terceirizar a fé é você fazer com que você tire o seu nível de relacionamento com Deus. Sabe o que acontece quando se fala em terceirizar? Muita gente faz isso, por exemplo, no próprio casamento. Eu não quero ter relacionamento íntimo com a minha esposa, com o marido, mas eu divido isso com filhos, eu divido isso com animais, com trabalho, com amigos. Então eu coloco um monte de gente no meio, para que o meu tempo seja sufocado, para que eu não tenha ter esse tipo de relacionamento, para que eu não tenha que ter esse relacionamento íntimo. Então eu coloco um monte de gente no meio, a ponto de não ter esse tempo. Com Deus isso não funciona. Se você não tiver intimidade com Deus, meu irmão, não tem como. Não terceirize a sua fé. 1 João capítulo 5 diz: quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é Filho de Deus. Só quem tem intimidade com Deus é que de fato crê que Ele é Filho de Deus. Só quem crê em Deus é que de fato entende o que significa fé. E quando a gente fala em avançar, a gente fala em crer. E quando a gente fala em crer, a gente fala em fé. E quando a gente fala em crente, a gente fala em fé. Intimidade é fé. Se você não vive isso, você está perdendo tempo. E uma última decisão. Versículo 17 ao 20 diz: chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Olha aqui, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, que é o nosso versículo principal. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aqui é o início de um avivamento poderoso. O avivamento começa com preparação, avivamento começa com confissão de pecados. Avivamento começa com manifestação de milagres. Avivamento começa com denúncias. Avivamento começa com o poder de Deus. O que eu quero dizer aqui, que a última decisão é que eu e você precisamos ser íntegros, decidir ser íntegros na nossa fé. São decisões para mim e para você em 2023 que farão toda a diferença. E quando a gente fala em ser íntegro,
Vocês perceberam que tem um texto que fala que muitos dos que creram vieram confessar os seus pecados. Muitos dos que andavam com ele, com o apóstolo, correram para falar dos seus pecados. Tinha gente que já andava com ele, tinha gente que já conhecia o evangelho, tinha gente que já caminhava com ele, mas quando viram o demônio expulsando aquele pessoal, ficaram com medo. Será que precisa acontecer algo assim no nosso meio, para muitos sair correndo e ficar com medo? Eu até falei, Senhor, será que o Senhor vai me usar de repente? Eu vou expulsar um demônio, de repente o demônio vai fazer um estardalhaço comigo aqui, para um monte de gente sair daí, sair com medo e começar a confessar pecados? Se eu tiver que ser um instrumento em suas mãos, eu não sei, eu não queria. O fato é que precisa haver confissão de pecados. Se existem pecados não confessados, meu irmão, pare de andar com pecado de estimação. Seja íntegro na sua fé. A gente já caminhou aqui por muitos anos com muita gente andando com pecado de estimação. E a gente aprendeu por muitos anos que isso cai por terra. Graças a Deus, muita gente aprendeu aqui a duras penas que não vale a pena andar com pecado não confessado. E a gente aprendeu também que quando isso acontece, o avivamento acontece. Quando pessoas decidem caminhar com Deus, decidem abandonar a sua velha vida, decidem caminhar verdadeiramente e íntegros na sua fé, as coisas começam a acontecer. Quando pessoas começam a deixar de reclamar, e tem uma frase que eu anotei que é interessante: a murmuração abre uma cratera no caminho do murmurador. Quanto mais murmura, blum, a pessoa cai. Mas a adoração abre os céus no caminho do adorador. Chegou um tempo de a gente começar a viver algo novo na nossa igreja, na nossa vida. Chegou um tempo de você parar de depender de detalhes para a sua adoração fluir. A sua adoração não depende de objetos, não depende de coisas, depende de um coração prostrado e quebrantado. Chegou um tempo de você decidir ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, é você abrir a sua boca e deixar o Espírito Santo falar, deixar o Espírito Santo te usar, é orar por pessoas que precisam ser curadas. Ser cheio do Espírito Santo é quando alguém falar que você não é você falar, eu sou porque Deus disse que eu sou. É quando alguém chegar e falar para você, olha, isso não vai dar certo, é você falar, se Deus disse que vai, eu confio porque Ele diz. Se Ele diz, eu vou na palavra que Ele me diz, porque eu confio nele, eu espero nele, eu descanso nele. E esse é um ano, meu irmão, que eu e você, mais do que nunca na história do Brasil, a gente vai precisar confiar nele. Amém? Feche seus olhos.